Rubro-negros segue o líder. Estamos na frente, 2 pontos a mais do Cruzeiro com um jogo a menos. Vamos ver aqui tudo no linha de passe sobre esse jogaço. Crédito de imagem a ESPN Brasil, Grupo Disney, o link é abaixo na descrição para conferir. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like porque eu agradeço e fortalece nosso canal ainda mais. Compartilha, comenta e bora ver o resumo dessa obra de hoje. Flamengo, como eu disse agora há pouco, com um jogo a menos que o Cruzeiro. 1-0 contra o Galo, gol do Léo Ortiz. E a gente vai falar muito sobre esse jogo aqui. E aí eu fico me perguntando, Calçade, até pensando no jogo de hoje, o Flamengo chegou para ficar, para brigar ali até o final pelo título do Campeonato Brasileiro, ou é cedo para falar isso? Ele Boa não noite. chegou, ele já entra assim, né, no campeonato. Boa noite. Flamengo, mesmo em transformação, e ele está mudando um pouco, até a característica de jogo, né? Com a saída do Gerson, o Arrascaeta não está rendendo o que costuma render. Então é um Flamengo que, com a chegada de novos jogadores, logo inseridos no jogo, nas partidas, a gente vai ver um Flamengo assim, com uma característica, talvez, assim, em transformação, não vou dizer tão diferente, mas é um Flamengo que vem forte com opções, né, é uma equipe que tem um lateral direito, Varela, saiu o Wesley, ele contratou o Emerson Royal. Então na lateral esquerda são 3 jogadores. Mas a primeira chance do jogo Galo. foi essa aí do Rony, hein? Até um vacilo do Rossi, né? Então o Flamengo ele não vem forte, ele é forte e você espera dele exatamente isso, competir pelas primeiras posições e disputar títulos. E é o que ele está fazendo nesse momento, com uma média superior a 2 pontos por jogo, e essa é uma média de quem disputa título. Os 3 primeiros têm 2 ou mais de média por jogo. E com esses números, eles vão disputar o título. O André, nessa noite, um jogo até melhor do que eu esperava. Assim, o Atlético mudando também peças, né? O técnico Cuca. Mas o Atlético encarou, especialmente no primeiro tempo, com boas chances, como a gente está vendo aí nos melhores momentos. Sim, boa noite, Edu. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Eu achei que o Atlético foi melhor que o Flamengo em alguns trechos do primeiro tempo. O jogo mudou muito depois do intervalo. Muito interessante a forma como o Cuca, de início, tentou impedir a melhor saída de bola do Flamengo, porque era claro que havia uma sobra para o Flamengo sair com 4 contra 3. O Cuca entendeu, com seus encaixes individuais, que é uma coisa que ele faz normalmente, que essa era a melhor maneira de segurar o Flamengo e tentar um desarme ou próximo do gol do adversário, ou pegar a defesa do Flamengo numa situação de posicionamento defeituoso, para depois desse desarme criar um lance de perigo. Eu achei que a proposta do Atlético durante trechos do primeiro tempo teve mais sucesso que a proposta do Flamengo. Eu acho que isso é um bom critério para avaliar quem está jogando melhor, independentemente de você gostar disso ou gostar daquilo, não importa. Se você consegue identificar quem está tentando e conseguindo fazer aquilo que se propõe de uma maneira mais perigosa, digamos assim, né? Porque o objetivo de todo mundo é fazer um gol. Esse time é o time que está melhor. O Cuca mudou algumas coisas em termos de marcação, teve jogador que levou cartão, aí ele trocou. E depois do intervalo, o jogo ficou diferente. O jogo ficou mais devagar, ele ficou mais lento, mais truncado. E o Flamengo é um time muito perigoso, porque quando as coisas não estão funcionando coletivamente, e é difícil ver o Flamengo não funcionar coletivamente, e eu atribuo a essa sensação hoje a marcação que o Atlético fez, muito bem feita na maior parte do tempo. São muitas as maneiras que o Flamengo tem de machucar o adversário, seja com um lance individual, hoje não aconteceu, seja com uma jogada de bola aérea. Os zagueiros do Flamengo são atacantes. A gente já pode dizer que os zagueiros são atacantes, se não me engano é o 10º gol de um jogador de defesa. Isso. E tudo bem, zagueiro, efetivamente. Tudo bem, são jogadas aéreas na maior parte dos lances, né? Só que não é aleatório. E os zagueiros do Flamengo são ótimos cabeceadores, eles saltam muito e eles são muito bons na finalização. O gol de hoje é um gol que a bola entra com uma violência difícil da gente ver depois de um cabeceio. E o Flamengo ganha assim, também assim. Então o Cruzeiro vacilou, e é uma vacilada forte do Cruzeiro, né? Em casa contra o Ceará, ganhando o jogo, e o Flamengo não bobeia.
A gente falava na semana passada que dos postulantes ao título, o Cruzeiro, teoricamente, era quem tinha o desafio mais fácil contra o Ceará em casa, o Vozão numa sequência ruim. Isso às vezes atrapalha, né? Porque eu acho que em termos de mobilização, do jeito que o Cruzeiro vinha, eu sei que a gente está iniciando o programa falando do Flamengo, mas do jeito que o Cruzeiro vinha, a proposta de superar o Ceará em casa realmente não parece um problema muito grande, né? Só que se transformou nisso. E ajudou o Flamengo, que entrou já sabendo que era vencer. Empate já colocaria em primeiro lugar. A vitória melhor ainda, né? E a bola parada tem sido mesmo um ponto fortíssimo do Flamengo. Ô Jailson, a vitória contra o Fluminense veio assim, contra o Bragantino veio assim, agora contra o Atlético. Lembrando que temos na quinta-feira já o reencontro das duas equipes pela Copa do Brasil, né? E até por isso algumas mudanças podem ser explicadas pensando na Copa do Brasil, né? Então, por exemplo, talvez o Luiz Araújo não tenha saído jogando, ou o Natanael, porque os técnicos vão querer preservar para o jogo de quinta-feira. Mas que a gente falava, bola parada do Flamengo não é mole não, hein? Boa noite. Boa noite, Edu, boa noite aos companheiros, boa noite ao fã de esporte. A gente fala, o André lembrou muito bem, Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz, né? O Danilo, se eu não estou enganado até... Não, ele faz o gol contra o Chelsea também, jogada de bola parada. Então são jogadores que realmente... O Léo Pereira também já fez algumas vezes. Então são jogadores que realmente, quando o Flamengo geralmente está com algum tipo de dificuldade para criar as suas jogadas, eles acabam resolvendo na bola parada. O Léo Pereira mesmo, na semana passada agora contra o Bragantino, aquilo ali é uma jogada ensaiada, porque o Léo Pereira está na meia-lua, na hora que vai ter a cobrança da falta, e ele sai correndo, tanto que não teve nem dúvida de que ele estava em posição legal, que já é uma jogada ensaiada. E nessa falta de hoje é a mesma coisa. O Alacian estava com o Pedro ali, eles fingindo um desentendimento com o adversário, e vem o Léo Ortiz e sobe sozinho. E o Luiz Araújo pega bem na bola, né? É aquela batida rápida, né? Não é aquela batida balão, é aquela batida rápida para dentro da área, justamente para conseguir pegar o zagueiro vindo de frente. Aí tendo um bom fundamento, como o André disse também, né? Quase fura a rede ali do Maracanã, impossível o Everson pegar. Mas é isso, um jogo com poucas oportunidades. O Flamengo tentou circular ali, tentou usar o Pedro. O Pedro também pode ser um ponto da nossa discussão hoje, marcou bastante, mas aí acaba sendo definido com a bola parada e o Flamengo reassume aí, né, a liderança do Brasileiro. É isso, de novo aí a cobrança do Luiz Araújo, o Léo Pereira testando forte, realmente difícil pro Everson, que foi... Olhando para o ponto de vista do Atlético, né, a gente falando de crises, a gente fala que o Flamengo tem microcrise todo dia, mas quando você interfere no financeiro, essa crise já é muito maior. O lado esquerdo do Atlético deu muito trabalho ao lado direito do Flamengo. Acho que a montagem, inclusive, do time titular do Flamengo, é claro que Felipe Luiz trabalha com diversas alternativas e a gente viu pouco o Atlético jogar com 3 zagueiros. Nos últimos jogos, muitas formações, né, com 4-4-2, 4-1-4-1, como foi o último jogo. Jogou no 4-3-3 contra o Bahia, jogou no 4-5-1 no jogo anterior. Então é um time que tem variado, mas sempre com linha de 4. Esses três homens, né, com o Scarpa aberto de um lado, principalmente, né, fazendo essa função aberto de um lado, o Coelho quase que como um ponta, mas muitas vezes dobrando como ala também. A montagem do time do Flamengo, que superou essa crise do Pedro, foi muito mais para tentar construir do que abrir a defesa do Atlético, né? Porque você tem o Bruno Henrique de um lado, muitas vezes trocando até de posição, né, com o Arrascaeta caindo mais pelo lado esquerdo. Do lado direito, um cara que não é o titular da posição na ponta direita, que é o Gonzalo Plata, que muitas vezes jogou com falso 9 também. Um ataque muito móvel para tentar abrir essa defesa. Eu achei interessante porque a gente está falando de um Flamengo que tem encontrado soluções para vencer jogos difíceis. Porque a gente sempre fala que a bola parada do Palmeiras é espetacular, mas o Flamengo está construindo um repertório. Mas eu também vejo um Flamengo tentando jogar de uma maneira diferente, de acordo com o adversário, com as peças que tem no banco de reservas. Eu acho que esse ataque muito móvel, por mais que o Pedro fosse o cara um pouco mais fixo, também traz
um leque de opções para uma temporada onde o Flamengo tem 3 títulos a disputar. Agora, dá pra garantir quem é o titular do Flamengo? Porque, assim, o Felipe Luiz vai mexendo as peças, né? Vai trocando os pontas. O Pedro... Aliás, eu queria saber de vocês a opinião daqui a pouco sobre o Pedro, né? Já a gente vai pro Maracanã também ouvir o Felipe Luiz. Se correspondeu, se não correspondeu. Mas queria falar sobre isso. Como o Felipe Luiz mexe as peças e, às vezes, é até difícil falar o 11 titular, né, Gerson? Não, tem um time titular, sim, só que é porque as peças agora estão mais parelhas. O Plata é reserva. Então, o Plata, hoje, ele é reserva por conta da volta do Pedro, porque ele estava utilizando o Plata e o Bruno Henrique, né, em muitas ocasiões ali na frente. Como o Pedro está de volta, ele tende a botar o Pedro. Então, essa é a questão. Henrique. E o Pedro é titular, então? Na função de 9 só tem o Pedro. O elenco do Flamengo, para mim, ele coloca o Juninho, mas é outro perfil, mas ele coloca o Juninho por ali também. Mas na função de camisa 9 mesmo, só tem o Pedro no elenco do Flamengo. O Juninho é um cara que faz a função, mas não corresponde. Ele bota o Bruno Henrique ali também, o próprio Plata, como você bem falou, também entra por ali, mas o Plata é um cara que joga mais na movimentação, joga um pouco mais aberto. O Felipe Luiz, eu sinto que ele vai tentar testar alguns jogadores na função do Gerson, que é a função ali aberta pelo lado direito, que é a função, para mim, que está em aberto ainda, né, nesse time do Flamengo. Então, assim, eu acho que ele vai tentar descobrir um jogador para jogar por ali. O Luiz Araújo pode ser esse cara, até porque o Luiz Araújo estava jogando muito bem. Mas acho que o Felipe Luiz, ele vai dosando. Por exemplo, você estava falando de minutagem, hoje ele deu uma segurada no Luiz Araújo em relação ao tempo de jogo. O próximo, para mim, é o Jorginho. Os últimos 4 jogos, o Jorginho jogou 90 minutos. O Jorginho se apresentou, treinou, impressionou bem, jogou como titular o Mundial, não saiu mais do time e joga todas. Exatamente. E o tempo todo, os 90. Isso. E uma questão em relação a ele era, olha, o futebol brasileiro é diferente, calma aí, né? Ele não está acostumado com jogos intervalados, assim, com pouco tempo de descanso. O Flamengo vai precisar cuidar dele. Eu continuo achando que tudo isso é verdade. Mas acho que pouca gente imaginava que ele ia chegar e estrear da forma que estreou, porque assim, ele de fato comanda o Flamengo em campo, né? É uma coisa assim, um jogador que tem uma visão para jogar e uma inteligência para tomar decisão, são habilidades raras. Tem um contra-ataque que ele salva com o carrinho, isso, que é uma visão de jogo espetacular. Claro, porque aí é uma questão de posicionamento, né? Ele é um cara que joga, às vezes até bastante recuado, vendo os 2 times à sua frente, então ele é um marechal mesmo, sabe assim, uma coisa de comando. É muito interessante ver, porque ele é muito bom jogador. Eu acho, André, agora, desculpa, tem Copa do Brasil, né? Sim. De novo, contra o Atlético. Viagem para Fortaleza, contra o Atlético. Primeiro jogo de novo no Maracanã, quinta-feira. Ele já sabe o que vai acontecer. Talvez ele já... Luiz. O Felipe já sabe, a gente não. É mais do mesmo que a gente vê hoje. Não há motivo do Cuca alterar a forma de jogar. A gente não tá, hoje, se fosse 5-0 ou 1-0, são 3 pontos. Sim. Na Copa do Brasil fez diferença. Claro. E o Galo veio com uma formação para não deixar o Flamengo ter superioridade no setor que ele se organiza bem. E não deixar o Jorginho também administrar o jogo numa posição um pouquinho mais recuada, mas que ele enxerga tudo. Mas em relação a ele, Calçade, se ele jogar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ele não vai jogar a volta, né? Ou talvez ele não jogue no fim de semana. Porque assim, o cara parece que ele tem direto. 20 anos. Eu fui até estar pegando a minutagem, os últimos 90 minutos. Isso aí. Então, acho que o copo meio vazio dele virou meio cheio, porque a temporada dele na Inglaterra não foi de muitos minutos. Sim. Então, acho que isso também ajuda ele a ter um pouco mais de tanque cheio, né? Do Flamengo, do próprio Felipe Luiz na posição, né? Porque perde o Pulgar machucado e o De La Cruz não consegue ter a sequência também. E a gente não... Aí o clube, não sei se o clube vai divulgar isso, mas tem jogador que tem uma recuperação... mesmo com a idade mais avançada, sim, muito melhor do que às vezes um jovem. Então ele tem essa capacidade de regenerar. Outros têm dificuldade, né? Aparentemente ele está num caminho extraordinário, mas para a Copa do Brasil, eu imagino que o Flamengo hoje assim, a gente pode errar, mas se você tem que tirar o Jorginho, tiraria do jogo de hoje, não do jogo da semana que vem.
na Copa do Brasil, porque o Brasileirão é longo ainda. E a Copa do Brasil talvez você não pode ficar pelo caminho. Talvez a conversa seja para contra o Ceará. Exatamente. Agora, se a gente está falando aqui do Jorginho, baita contratação, daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, a apresentação do Emerson Royal e do Saul, né, que já foram apresentados para a nação. Agora, o Arrascaeta ficou devendo, Calçado? Ele não tá jogando o que ele poderia jogar. A gente pode, se quiser atribuir a ausência do Gerson, não deixa de ser um bom motivo para explicar. Mas o Arrascaeta já mostrou que ele tem condição de, independentemente do time que está escalado, está no entorno dele, de jogar mais. E eu vejo ele um pouquinho abaixo do que ele pode jogar. Mas acho que não só hoje, né? Já tem uma sequência. Não, ele já vem. Né? E é um Flamengo, hoje você tinha o Pedro é uma referência para ele. O Plata e o Bruno Henrique com muito movimento, né? Nos dois lados. Você não prendia necessariamente o Bruno ao lado esquerdo, o Plata ao lado direito. Então, assim, a área tinha uma densidade maior, né? Você tinha mais jogadores do Flamengo ali. E o Arrascaeta é um cara de passes decisivos, né? E você não encontra, não consegui ver isso no jogo. E já há algumas partidas isso não vem acontecendo. A gente não pode esquecer lá atrás de problemas físicos e também o seguinte, cara, esse é um dos problemas e das questões que o Flamengo está tentando resolver na janela, que é um cara para substituir o Arrascaeta, porque sem o Arrascaeta, e aí? Quem é outro Flamengo, no sentido de que você tem jogadores muito agressivos, jogadores verticais, caras que vão atacar muito a área, mas o meio de campo não pode perder o controle. E quando ele está em baixa, isso se revela, como foi hoje. Não que tenha perdido o controle, mas foi muito chato jogar no meio de campo hoje em função da marcação do Galo. Agora, o Vinha, que Sim. Já tinha sido... Vinha muito bem já contra o tinha ido muito... Eu sabia. Era uma questão de tempo. Né? Não, mas surpreende a forma física com que ele está jogando, né? Tá jogando bem. Agora, eu queria saber de você, Elton. O Pedro titular mais uma vez. Correspondeu? Ele é titular? Porque é o que eu estava falando, eu acho que o Felipe Luiz gosta de ter opções, a ponto de talvez ele não queira ter um time titular. Então, eu acho de que qualquer forma, parece que a rixa entre eles, a treta, como se diz hoje em dia, foi resolvida. Né? Eu acho que o Flamengo já ultrapassou essa barreira da discussão de 11 titulares. Porque a gente está falando aqui de Arrascaeta é titular ou não, o Gonçalo Plata é titular ou não, tá chegando o Saul, tá chegando... o Samuel Lino, a gente nem citou aqui, né? Tá chegando também. Falta confirmar, pode ter um Carrascal, enfim. A gente está falando de um elenco de 14, 15, 16 jogadores. A gente citou o sistema defensivo fazendo gols, o Alexandro na sua estreia fez gol também. Então, do lado direito, tá chegando o Emerson Royal, mas você tem opções ali na lateral direita também. Ok, pode perder um jogador como Wesley, né? Já perdeu, aliás, um jogador como Wesley. Vai briga direto o Varela. E aí tem o Varela, que muitas vezes é usado na esquerda, onde tem muita gente jogando por ali, pode ter o Samuel Lino também. Então, a questão do Pedro ele é um jogador que hoje voltou a ser um jogador para ser utilizado pelo Felipe Luiz. No momento que a gente vai ver na apresentação ali do Emerson Royal e do Saul, para antes do jogo contra o Atlético. Duas ótimas opções. É claro que rumores sempre vão acontecer em janelas de transferências, principalmente se tratando de um clube que tem muito dinheiro, mas falou essa semana, por exemplo, que o Flamengo estava de olho no Beltrán, jogador que está no futebol italiano e que pode ser também ali um atacante, né? Ele é um meio atacante, ele joga como um falso 9 muitas vezes, mas pode jogar como referência também. Então, o próprio Boto, em outras oportunidades, indiretamente, falou da necessidade de ter um cara ali como referência, mesmo tendo o Pedro no elenco e com essa polêmica toda, né, de vai embora ou não vai, vamos colocar uma multa aqui de 15 milhões de euros. Eu não vejo o Pedro hoje como titular, ele está titular do Flamengo, assim como muitos desses jogadores estão como titulares do Flamengo, porque eu acho que já passou essa discussão. Você tem 16, 17 jogadores que tranquilamente podem fazer o Flamengo funcionar da maneira que o Felipe Luiz gosta que um time funcione. E não duvido muito da gente ver na quinta-feira a estrutura dessa equipe que vimos contra o Atlético, uma equipe totalmente diferente contra o Ceará e mesmo assim sendo uma equipe muito forte, né, enfrentando o Ceará no Castelão. O Emerson Royal e o Saul chegam com status de titular?
Acho que tem tudo para jogar. O Saul pode jogar como segundo volante. Você pode ter Jorginho e Saul. Pode ter. O Saul não é o Gerson, não é a Arrascaeta. É legal olhar para o Saul do Atlético de Madrid, não o Sevilha. No Atlético de Madrid é uma escola que tem tudo a ver, escola do Simeone, que o Felipe Luiz aprendeu, tenta retirar muita coisa. É uma escola que o Saul conhece. Então, assim, a adaptação dele não deve ser difícil. Deve ser facilitada pelo ambiente. Empolgado, né? E eu acho que um cara que pode jogar tranquilamente no meio de campo do Flamengo, o Emerson Royal também, no lateral. O Saul falou que teve muitas outras propostas, inclusive para ganhar mais dinheiro, e preferiu o Flamengo. Para ganhar a Libertadores da América, certamente foi a única. Bom, bola parada é uma das fases do jogo, damos a importância que ela merece, né, porque jogos bloqueados muitas vezes são desbloqueados na bola parada, e acreditamos que a chegada do Rodrigo Caio junto com toda a comissão tenha com certeza influenciado muito nessa potência, né? E agora os próprios jogadores acreditam e estão se sentindo poderosos outra vez na bola parada. Isso é importante, que eles gostem, que eles sintam o gosto por isso e que vejam sempre que resolve jogos. Bom, falei com os dois, o Saul tá sem jogar desde maio, se eu não me engano, mas vinha treinando, né? Não vinha treinando com a equipe, vinha treinando sem bola, no caso, só condicionando. Então ele está condicionado, mas ainda precisa de mais tempo, mais treinos, e o Emerson vinha fazendo a pré-temporada junto com a equipe, né? Então pode ser que a gente possa contar com ele aí um pouco antes, mas eu acredito que sejam os dois rápido, porque estão muito em forma, são jovens e tem essa memória muscular que é importante. Sobre a posição do Saul, vejo ele em todas as posições do meio campo, e é um cara que vai somar muita qualidade pra gente, competitividade, é um cara super competitivo. Tem muita chegada na área, tem gol, cabeceia muito bem, além da qualidade técnica individual que é o que fez ele fazer a carreira que ele fez. Então, estamos muito felizes de poder contar com ele aqui. Eu falei que ele ia jogar contra o Botafogo da Paraíba. Não falei que ele ia ser o goleiro das Copas, né? Falei que ele ia jogar contra o Botafogo. Ainda não decidimos a equipe, mas é uma possibilidade que ele possa jogar, ou também uma possibilidade que o Rossi continue. Isso a gente vai decidir ainda essa semana. Bom, o Nico é um jogador agora que está no departamento médico, então quem define os horários e as folgas é o departamento médico, né? Uma pergunta para eles, também o prazo é uma pergunta para o Dr. Sasaki. E do meu caso, da minha parte com o Nico, a única coisa que eu posso dizer é que um jogador extraordinário nos ajudou muito até essa lesão pré-mundial. E até por isso que eu sou super agradecido a ele, porque era um momento onde a gente estava muito delicado, né, da nossa equipe de baixas. Tínhamos uma lesão do Eric, uma lesão do Alan, uma expulsão do Gerson, na qual tínhamos o Everton Araújo, e ia ter que improvisar o Varela, e conversei com ele, ele estava realmente no limite, e ele foi no sacrifício aquele jogo e acabou tendo essa lesão. Então é um cara que sempre que pode dar tudo que tem pela equipe, e um jogador que se sacrifica, que coloca o próprio corpo a serviço da equipe. Ele vai ter a minha proteção, vai ter o meu carinho sempre. Estou contando os dias para que ele possa voltar, porque ele é muito importante para a gente. Eu não vejo o futebol de outra forma, senão em coletivo, né? Eu sei que muitos esperam que só os atacantes façam gols, ou que... Claro que eu quero ter o artilheiro, eu quero ter os jogadores da frente sempre fazendo gols, mas cada um deles é uma peça da engrenagem, cumprem funções sempre por e para a equipe, né? Sempre em função do que a equipe precisa. E hoje foi o Léo Ortiz que fez o gol, outro dia será outros jogadores. O importante é isso, que a equipe vença. E quando a equipe vence, estão todos felizes, todos comemorando. E aí o reconhecimento individual, ele vem do mesmo jeito, mesmo que os atacantes não tenham feito gols, né? Mas eu acredito sempre que vai chegar, e a hora dos atacantes de fazer
gols também vai vir. Como eu falei na outra pergunta, a bola parada ela é uma fase do jogo, né? Então é uma forma de criar. Se você tem 8 escanteios, você tem 8 cruzamentos na área de forma perigosa com jogadores importantes e determinantes na parte da fase da bola parada. Então é uma das fases, né? Claro que os últimos adversários aí tirando o Santos, o Bragantino também, mas são adversários que tentaram se fechar um pouco, se fechar mais. Hoje foi muito difícil, né? O jeito que o Atlético jogou. E isso, claro, os jogadores sabem que são 90 minutos, que temos que ter paciência, temos que defender bem e no final das contas o gol pode chegar de várias formas e chegou e o importante é a vitória. Claro que temos muito a evoluir, melhorar na criação, mas como eu falei, a bola parada tem uma importância muito grande. Não podemos achar que só porque foi de bola parada o time não cria, senão criou muito para gerar todos esses escanteios. Primeiro que ele não é um jogador nosso, né? Então é de um clube da Premier League, um dos melhores aí, clubes da Europa. Temos que respeitá-lo, né? Mas o Paquetá tem uma história muito grande aqui, tem um carinho do torcedor. E não tem nenhuma dúvida que o Paquetá tem lugar em qualquer time do mundo. Sempre se acha um lugar para jogadores com essa qualidade. Para o treinador sempre é diferente, né? Dar soluções quando existem essas perseguições, esses encaixes individuais. Tínhamos um plano, os jogadores que encaixavam, como você falou, mudou, mas não significava nada porque contávamos que os nossos jogadores de ataque estariam com esses encaixes. Portanto, o que sim aconteceu, que nosso time foi mais vertical do que gostaríamos, não estava tão fino com a bola e principalmente no começo do jogo, em algumas passagens dos nossos laterais e alguns passes verticais que não era o indicado naquele momento, principalmente com essa defesa homem a homem lá atrás, né? Então geraram contra-ataques. Então nesse momento também optei por não subir tanto com os laterais, porque eles estavam aproveitando muito as subidas dos nossos laterais e o contra-ataque deles com Rony, Coelho e Hulk, claro que é letal. Então optamos por isso e as outras vantagens que sabíamos que poderíamos ter não foi aproveitada. Talvez gerou um pouco de ansiedade nos nossos jogadores, mas é uma coisa que podemos corrigir, né? E principalmente o que podemos melhorar enquanto esses encaixes são os ataques ao espaço, que com certeza teremos dias agora para poder treinar e preparar melhor. Tá, e o técnico líder do Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz, ganhando novas peças, incorporando a equipe. Que tal a entrevista? Sempre muito boa, né? Legal quando o treinador fala de futebol, né? Como nesse final dele falou, fomos mais verticais do que a gente gostaria. Não é... Você tem um problema no jogo. Qualquer time tem o mesmo problema para solucionar, que é fazer o gol. Não importa a forma. Então você tem formas de times que controlam mais, mas mesmo equipes que controlam muito o jogo, que passam muito, que atraem o adversário, se elas tiverem a oportunidade de esticar uma bola para fazer o gol, elas vão esticar. Ninguém vai perder a oportunidade de fazer o gol, porque isso aqui não é o nosso estilo. Estilo é bola na rede. Mas o que ele está dizendo é outra coisa. Dentro daquelas possibilidades do Flamengo, você estica porque tem um defeito e não porque você observou uma oportunidade, e sim porque o meio às vezes estava com a marcação tão apurada e forte do Atlético, que você acaba esticando uma bola com a impossibilidade de tocar. E ele fala do Saúl. O Saúl vai entrar tranquilamente, vai entrar, ele falou que ele joga em todas as posições, vamos ver como ele vai armar o Flamengo um meio de campo com o Saúl, mas o Saúl é um jogador... colega dele, colega dele, e ele tem razão. É um jogador que tem gol também. Quando se aproxima, bate da entrada da área, fazia gols no Atlético de Madrid, e é um cara que vem ao Brasil. Uma coisa é você ter uma proposta de um time na Turquia. Legal, você pode até ganhar mais dinheiro. Se o objetivo for só a grana, você nem considera jogar no Brasil. Mas o Brasil, com o Felipe Luiz, num time que está tranquilo, num time que as coisas funcionam bem e um time que disputa todos os títulos. E convenhamos que também paga bem. Paga bem, mas ele disputa todos os títulos. Então talvez seja para o jogador algo de muito interesse de ter uma experiência fora do seu continente, num time enorme
que disputa títulos com um treinador que foi seu colega, entendeu? Há uma série de fatos que atrai o jogador. Do que você fala assim, bom, vou lá para a Turquia, mas não vou disputar Liga dos Campeões e achar que vou chegar na semifinal. Você não vai chegar. Aqui com o Flamengo, a chance de chegar, de avançar em todas as competições, ela é enorme. Primeiro, ele marcou no campo o pênalti do Fausto Vera no Plata. Aí pro VAR, fora da área. E ele teria dito, se foi fora da área, eu expulso. Elton, eu entendo que ele pode ter ido ao VAR e percebido que o Igor Rabelo estava chegando na bola da mesma forma que o Plata. Você não entende isso? Não é, mesmo que ele tenha dito. O que você acha? Eu acho que ele deu essa declaração sem ver, obviamente, né, o lance, e depois quando ele reviu a direção da bola. O Plata, quando domina, a bola vai para o meio da área, ela não vai em direção ao gol. Ele estava indo em direção ao gol. Mas no domínio dele, porque quando ele domina, ele toma o tranco depois, né? Ele domina com o peito e a bola vai para o meio da área. Que a questão se ele fosse em direção ao gol, e manifesta de gol. Exatamente, olha só, ele domina, a bola vai para o meio da área e aí depois vem um contato. Eu acho que é claro, numa velocidade 0.5, 0.2, né? Você começa a enxergar coisas que talvez nem precisassem ser enxergadas, porque é o tempo real que te dita, né, geralmente como o lance acontece. Bom, o vídeo é isso aí. Sim, foi falta. O Plata, ele dominou, ele ia correr junto com a bola. O jogador do Atlético Mineiro chegou e tirou ele de tempo. Ali é falta. Pegou o pé, pegou embaixo. Para com isso. Ganhamos e aqui é Flamengo. Assumimos a liderança, segue o líder, porque a gente ainda tá com um jogo a menos. E a gente vai ganhar, vai abrir mais 3. Já tá com 2, né? 5 no total. Não dá pra ninguém. Quem vai levar esse Brasileirão é o Flamengo. Ó, os reforços estavam lá em cima. Emerson Royal, o Saúl, só de olho ganhando. Como que vai ser entrar no Maracanã, o templo do futebol? Imagina aquilo lotado. Quinta-feira que vem tem o Atlético de novo e a gente vai pra cima. Aqui é Flamengo, a gente não para. Você vê que o Cruzeiro, ele tá perdendo o gás. Chega a hora que abre o bico, tem que ter elenco. E tá de parabéns o Flamengo. Pô, é isso aí. O que a gente precisa é comprometimento. Só que assim, o Jorginho, ele vai abrir o bico também. Ele não tá acostumado. É Europa, no máximo 50 jogos por temporada. O cara tá, desde quando chegou, 90 minutos direto. Ele nunca jogou tanto. Ele vai sentir. E o Saúl vai pensar logo também sobre isso. Que vai ter que ter alguém ali pra ir suprindo ali eles. Por isso que a rotação é outra nossa. A rotação dos caras lá são mais elevada, porque são menos jogos, então eles se empenham ao máximo. Aqui não. A gente direto. Bem, enfim, é isso aí o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal ASRFA. Ativa o sininho de notificações. Chega dando aquele like, compartilha, comenta e bora lá. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.